pessoal, tudo bem? De volta aqui no canal com mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aí à nossa série Produtividade no Excel, tá? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, essa é uma das séries que a gente tem aqui no canal. A gente tem série aqui sobre boas práticas ali em gráficos, a gente tem vários vídeos de planilhas grátis aqui também que a gente disponibiliza para vocês, tutoriais. Então, para quem está chegando aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, tá? Outras séries que a gente está com novidades aí agora para 2026. E você não deixe de curtir, compartilhar o vídeo, isso ajuda bastante a gente aqui no canal, tá bom? Bom, no vídeo de hoje, como eu falei, essa série de produtividade, para quem não está acompanhando, a ideia é ter vídeos mais curtos ali, com recursos ali que possa às vezes ser novidade, né, para algumas pessoas e que pode ajudar bastante aí na produtividade mesmo do dia a dia, né? A gente trabalhando ali com Excel, beleza? E hoje a gente vai falar sobre uma dica aqui, um truque, né, de como converter texto em número no Excel. Eu tenho um exemplo aqui, como se fosse de um extrato de banco, tá? Com dados fictícios aqui, onde, na maioria das vezes, tanto as informações de data, como as descrições, até mesmo os valores, eles vão vir ali em formato de texto, principalmente aqueles extratos que tem aqui indicando se é crédito ou débito com uma letra no final, né? Então, por exemplo, aqui o C quer dizer crédito, o D quer dizer débito. Então, por exemplo, aí você quer fazer a soma disso daqui. Então, se você vem aqui e tenta aplicar a soma, vamos pegar aqui, ó, soma dessa coluna aqui. Ele vai dar zero. Por quê? Porque a gente tem letra aqui, né, junto com os valores. Então, ele não vai somar mesmo. Então, vamos tentar separar as letras dos números aqui. Vamos fazer de forma diferente aqui, tá? Para quem não conhece, até entender mais duas funções que tem no Excel também. Vamos chamar essa nova coluna aqui de auxiliar, beleza? Vou aumentar aqui a largura dela e vou usar a função direita. O que é a função direita? Para mim retornar o caractere que está à direita. Como eu tenho aqui padronizado a letra C ou a letra D, eu vou clicar aqui onde tem o valor, ponto e vírgula, e vou colocar 1. Por que 1? Eu quero retornar o primeiro caractere que está à direita dessa célula, que nesse caso é o C, nesse caso vai ser o D e assim por diante. Vou fechar o parêntese, pronto. Ele trouxe para mim letra C, D. Ah, mas por que eu fiz isso? Você vai entender aqui, ó, auxiliar 2, vamos chamar assim. Agora eu quero trazer tudo que está, né, só os valores agora. Ah, por que eu não usei a esquerda então para trazer os valores? Porque nesse daqui eu tenho mais caractere do que nesse. Não são padronizados aqui os valores, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho 18,75, aqui eu tenho 1.200. Então, se eu coloco esquerda 5, esquerda 4, ele não vai trazer os valores corretamente. Agora, eu vou usar uma outra função que tem no Excel, que é texto antes. Eu vou clicar aqui na célula, onde eu quero trazer o texto, e aqui ele me pergunta qual é o delimitador. Ou seja, eu quero trazer o texto antes do quê? Por isso que eu peguei aqui o C, o D, para ele retornar para mim. Porque se eu coloco aqui a letra C, ele ia trazer desse daqui ele não ia trazer, porque não existe a letra C aqui. Então, por isso que eu fiz essa primeira coluna auxiliar, para ele trazer para mim qual que é, né, a identificação de cada uma das linhas. Esse aqui é um débito, esse é um débito, esse é um crédito, entendeu? Então, agora sim, eu coloco texto antes e como delimitador eu coloco a referência da célula aqui, né, da coluna E, dessa coluna auxiliar onde tem a letra aqui, né, indicando se ele é crédito ou débito. Então, é bem isso. O argumento para esse caso que a gente precisa é a função texto antes, clica na célula e informa qual é o delimitador. Eu vou fechar o parêntese. Pronto, ele trouxe aqui para mim só o valor. Mas vamos ver se ele consegue somar agora. Eu vou vir aqui, ó, soma. Vou selecionar aqui tudo. Ó, continua dando zero. Por quê? Por mais que eu tenha separado as letras dos números, ele está em formato de texto. Então o que eu tenho que fazer isso aqui agora? Eu tenho que converter isso aqui para número. E aqui vem a grande dica. Talvez vocês saibam ou já conseguem fazer essa conversão por várias formas. Usando o texto para colunas, usando a função valor. Tem diversas formas. Hoje eu vou ensinar, como eu falei aqui nessa série, a série de produtividade no Excel. Estão ali com recursos que são pouco conhecidos para as pessoas. Eu vou te ensinar uma nova forma de você conseguir converter isso. Então eu vou chamar essa coluna aqui de conversão. Vou aumentar ela aqui, ó. E o truque está aqui, ó. Você vai colocar... Ah, primeiro, deixa eu só explicar uma coisa. Eu vou fazer a soma aqui, ó. Ó, coloquei a soma aqui, né? Como eu já havia feito. E ele não aconteceu nada. Continuou no zero. Aqui eu vou colocar o meu truque aqui, ó.
Então olha o que vai ser feito aqui, ó. Nessa mesma soma que tem aqui, tá? O que eu vou fazer antes da tabela aqui, que é a referência da onde que ela tá puxando, né, dessa coluna auxiliar 2, eu vou vir aqui e vou colocar dois traços. 1, 2. Olha o que vai acontecer agora. Pronto, agora ele somou para mim. Tá vendo? Agora ele trouxe para mim. Por quê? Porque esses dois traços aqui, o traço duplo, né, como a pessoa quiser chamar, ele faz a conversão do texto em número. Por quê? Se eu vier aqui, ó, e colocar igual isso daqui, vamos testar a soma aqui, não vai acontecer nada, tá igual a zero. Mas e se eu fizer igual menos essa célula aqui? Ó, aí ele já somou. Por quê? Porque ele transformou tudo em negativo. Então quando eu coloco um traço, ele transforma o texto que está aqui em um valor negativo. E se eu colocar dois traços, que aí é uma questão matemática, né? Aquela questão que a gente aprende na escola, mais e menos é menos, menos e menos é mais, enfim. Se eu colocar mais um traço aqui, ele vai converter isso para positivo, ó. Vou apertar o Enter, pronto, ó. Ele converteu esses valores aqui já em número, tanto que se eu vier aqui agora, dá o mesmo resultado que eu usei aqui, ó. Posso vir aqui e colocar em valor, vai aparecer para mim agora. Então, quando eu seleciono aqui, eu já consigo ver a soma aqui. Então, eu posso fazer isso direto na conversão da célula, igual eu coloquei aqui, igual dois traços. A célula ele já vai converter em texto para número, como numa fórmula, mesmo ele estando em formato de texto, se eu fizer uma soma e usar os dois traços, ele vai converter. Agora, se eu tirar os dois traços daqui, ó, ele vai dar zero, entendeu? Se eu colocar os dois traços aqui, ou o traço duplo, ó, ele vai fazer a conversão para mim e vai conseguir somar, beleza? Então, esse é mais uma forma de você conseguir converter ali texto em número rapidamente, tá? Usando esse truque aí dos dois traços ou o traço duplo, você consegue fazer tanto direto na célula, como até numa fórmula, sem você precisar converter todos os itens ali, eles podem até continuar em texto. Mas se você faz isso na fórmula usando os dois traços, ele sempre vai converter aquilo em número. Isso pode acontecer para data também, tá? Para data, tem outros exemplos que você pode utilizar os dois traços para ele converter somente em fórmula ali de função somar produto, ele é muito aplicável também, tá? Mas esse aqui não é o foco do vídeo de hoje, para o vídeo não ficar extenso, como eu falei, a ideia dessa série aqui é ter vídeos mais curtos, com dicas ali de produtividade mesmo para vocês no dia a dia, tá? Então, comenta aqui embaixo se você conhecia esse truque, se você conhecia essa dica, se você já usa, o que você achou. E comenta aqui quais outras dicas, né, você gostaria que a gente trouxesse aqui nessa série de produtividade no Excel. Algo que você está perdendo muito tempo no dia a dia, de repente eu queria um auxílio para fazer isso de uma forma mais rápida, mais produtiva, que a gente vai trazer aqui nos próximos vídeos, tá bom? Grande abraço, galera, até o próximo vídeo.